ZYX 844, Rádio FM Universitária 96,7. Uma emissora da Universidade Federal do Piauí. Sintonia Jurídica. O seu encontro semanal com o mundo do direito. Toda terça, você fica sintonizado com as principais questões jurídicas. Conhece melhor os seus direitos e os desafios de quem trabalha pela justiça no Brasil. Sintonia Jurídica. Olá, muito boa noite para você que nos ouve aqui pela Rádio Universitária. Está no ar mais um programa Sintonia Jurídica. Eu sou Samuel Nascimento e ficarei na sua companhia pelos próximos 30 minutos. Este é um programa coordenado pelo curso de Direito da Universidade Federal do Piauí. Hoje são 6 de dezembro de 2016 e vamos acompanhar agora os destaques da noite. Lei que considera a vaquejada patrimônio cultural do Brasil entra em vigor. A estratégia de não judicialização para o próximo biênio é lançada hoje. A entrevista que vamos apresentar no programa de hoje é com o advogado e consultor em políticas públicas de segurança e direitos humanos Pedro Luiz Montenegro. No quadro Questão Legal, a pergunta é: qual a diferença entre união estável e casamento? Tem ainda a coluna Direito Eleitoral e Político com Georgia Nunes, a agenda Sintonia e Dica Sinjur. Então fica com a gente agora. Sintonia Jurídica. A vaquejada, o rodeio e expressões artísticos culturais ganham status de manifestação da cultura nacional e são elevadas à condição de patrimônio cultural e imaterial do Brasil. É o que estabelece a Lei 13.364 deste ano, sancionada sem vetos pela Presidência da República e publicada na última quarta no Diário Oficial da União, quando passou a entrar em vigor. Em outubro, o Supremo Tribunal Federal havia proibido a vaquejada ao derrubar por 6 votos a 5 uma lei do Ceará que regulamentava a prática. A maioria dos ministros argumentou que a prática da vaquejada causava maus tratos aos animais. A decisão do STF passou a servir de referência para o país todo e o tema gerou grande debate no Congresso Nacional. Tramitam ainda no Senado outros 2 projetos de lei que classificam a atividade como patrimônio cultural brasileiro, e uma proposta de emenda à Constituição também, a PEC 50 de 2016, que pretende assegurar a continuidade da prática da vaquejada, se regulamentada em lei específica que assegure o bem-estar dos animais. A Estratégia Nacional de Não Judicialização para o biênio de 2017 e 2018 é lançada hoje. O evento trata da Oficina 2016, uma das ações prioritárias da Secretaria Nacional de Justiça e Cidadania. A iniciativa é uma promoção do Ministério da Justiça e Cidadania. O encontro tem o objetivo de incentivar o diálogo entre os participantes, com foco na ampliação do acesso à justiça, além de servir de base para o desenvolvimento do plano de ação da estratégia para o próximo biênio. A mediação se destaca nas instituições por ser um método que aproxima as partes e facilita o diálogo entre elas, permitindo que construam por elas mesmas a resolução de um embate, sempre de modo satisfatório e preventivo. A Enajude reúne instituições dos setores público e privado, nacional e internacional, além de representantes de organização da sociedade civil e cidadãos que buscam, por meios alternativos, evitar a chegada dos conflitos ao poder judiciário. A meta é promover métodos autocompositivos, como a mediação, a negociação, a conciliação e obter, assim, soluções mais rápidas na preparação do direito lesado e reduzir o número de processos na justiça. Você também pode participar aqui do Sintonia Jurídica enviando uma sugestão para o nosso e-mail contato@sintoniajuridica.com.br. Sintonia Jurídica. Sintonia Jurídica. Sintonia Jurídica. Agora você vai ouvir uma entrevista especial feita pela nossa colaboradora Urziana de Moraes, aqui da equipe do Sintonia Jurídica. Ela é acadêmica do curso de Comunicação Social, participa do projeto Sintonia Jurídica e entrevistou o advogado Pedro Luiz Montenegro aqui nos nossos estúdios da Rádio Universitária. Acompanhe agora.
E o Sintonia recebe hoje o advogado Pedro Luiz Montenegro para falar um pouco sobre o combate à discriminação e às opressões em tempos de retirada de direitos. Muito boa noite, doutor Pedro, seja bem-vindo. Muito boa noite, é um prazer estar falando com os ouvintes dessa rádio da universidade. É muito interessante a ideia de que a universidade possa criar canais de comunicação. Eu estou muito contente de estar aqui no Piauí e poder falar com ouvintes da rádio. Vamos começar, doutor, explicando para os nossos ouvintes essa expressão, tempos de retiradas de direitos. Por que devemos observar dessa forma? Veja, desde a instalação desse impeachment, que na minha opinião, como a opinião da maioria dos juristas brasileiros, não tinha nenhum lastro condicional, nenhuma prova, de que o objetivo disso estava claro para essas pessoas, que era o objetivo de romper o pacto constitucional do país, de retirar direitos que foram conquistados. Não é um mérito do governo da presidenta Dilma, do presidente Lula, foram conquistas históricas. Milhares de brasileiros, eu dizia hoje de manhã na minha conferência, milhares de brasileiros anônimos dedicaram a sua vida inteira, alguns até com a sua própria vida, para que, por exemplo, o direito das mulheres fosse reconhecido como política pública. Está aí a Lei Maria da Penha, está aí o trabalho que essa cearense fantástica causou impacto com a sua própria testemunho, está aí os avanços na política LGBT com a realização das conferências, está aí a Secretaria da Igualdade Racial, está aí a política da combate à tortura, que eu fui o primeiro coordenador. Você veja só o atraso que o país tinha. Somente em 2016 que foi criado um órgão do governo federal para traçar uma política de combate à tortura. E eu fui o seu primeiro coordenador. Então, essas políticas todas estão sob risco. Nessas conferências que eu tenho feito aqui, essa tem esse título específico, mas também na Comissão de Direitos Humanos, da OAB, eu chamei de Direitos Humanos de tempos sombrios. Sombrios porque tem um livro da Hannah Arendt, que é uma pensadora que eu gosto muito, que fala de homens em tempos sombrios. E os tempos também são sombrios, porque há pairando sobre a sociedade brasileira uma ameaça que é muito mais do que uma ditadura. É uma ameaça da instalação de um poder totalitário que quer aniquilar pessoas que sejam diferentes, quer aniquilar as pessoas que amam diferente, que são as lésbicas, as travestis, as transexuais, os homossexuais, quer eliminar quem pensa diferente, quer eliminar quem luta pela terra, enfim, é um tempo muito difícil que merece, no primeiro momento, uma reflexão sobre isso e, em segundo momento, uma ação organizada para barrar essa tentativa de impor aos brasileiros um regime totalitário. Mas o senhor acredita que, de uma certa forma, a sociedade está despertando para esse entendimento de que estamos passando por esse momento e que pode piorar? Sim, porque é um processo muito pedagógico, né? Que as pessoas vão ter que aprender com a própria dor. Quantas pessoas que estavam nessa manifestação acreditando sinceramente que o problema era um problema da corrupção e vestiram a camisa da seleção brasileira e foram à rua gritar fora Dilma, que estão repensando isso. Pessoas que os direitos delas estão ameaçados. Milhares de funcionários do Banco do Brasil participaram disso. Milhares de funcionários públicos federais que agora começam a perceber que eles foram, de uma certa maneira, utilizados, instrumentalizados. Houve uma voz que se construiu, sobretudo no meio de comunicações oficiais, os formais, construiu uma voz, aquilo que uma pesquisadora, outra antropóloga norte-americana, criou um espiral de silêncio. Parecia que a sociedade brasileira só falava de uma direção só. Não tinha outras vozes contra isso. Então as vozes contrárias agora, nesse período, tendem a crescer. As manifestações de rua tendem a se ampliar, porque as pessoas perceberam que está em jogo não era a defesa de um partido político ou de um governante A ou B, C. O que estava em jogo é a capacidade do Brasil se desenvolver, é a capacidade do Brasil ser autônomo, ser soberano, e é a capacidade do Brasil crescer e desenvolver, incluindo as pessoas, não incluindo. Ainda o trabalho da inclusão social no Brasil não foi concluído. A luta, às vezes, solitária, ela pode mudar o país. Eu me lembro da referência do Betinho. O Betinho votou do exílio determinado a enfrentar o problema da fome. Ele achava, com toda razão, que um dos problemas centrais do Brasil era um país com um continente, com tanta riqueza, aceitar que pessoas morressem de fome. E ele começou uma cruzada só, depois criou uma instituição. Essa cruzada que ele causou, ele não viveu para alcançar, infelizmente, mas os filhos dele perceberam e tiveram a alegria de a FAO, que é o órgão da ONU que cuida da questão da alimentação, anunciar que o Brasil está fora do mapa da fome. Então, nós temos que ter diagnóstico, mas temos que desenvolver a capacidade de resiliência, de luta. Esse exemplo do Betinho é importante para mostrar que é possível, se a gente persiste numa luta, barrar esse retrocesso que se anuncia e ampliar os direitos. E a respeito, por exemplo, do papel da mídia, tanto na construção desse cenário caótico e agora talvez haja um abrandamento, já que conseguiram tirar a presidente. Você acha que mudou a postura da mídia em relação ao Brasil estar em uma situação ruim e de repente não estar mais? Não, porque não era questão só de tirar a presidente. O tirar a presidente, que ela era uma, digamos assim, uma pedra no caminho desse projeto que foi derrotado nas eleições e que, se for colocado numa eleição livre, vai ser derrotado de novo, porque é um projeto do 1% de que manda no país. É um projeto de 1%, e 1% não pode ganhar de 99%. Só no tapetão, só na fraude, só na manipulação midiática que esse 1% pode fazer, que a vontade deles seja uma vontade majoritária. E agora que essa agenda está se apresentando claramente, que não era uma agenda de combate à corrupção, é uma agenda de retirada de direitos, é a agenda do capital financeiro internacional, até os empresários nacionais que embarcaram nessa estão percebendo, porque nesse último período nunca eles ganharam tanto dinheiro, nunca a indústria nacional foi tanto valorizada, nunca, por exemplo,
exemplo, o ramo da construção civil, com o programa Minha Casa Minha Vida, tem ganhado tanto dinheiro. E essas pessoas embarcaram nessa onda e agora estão vendo que eles também vão perder. Eles vão perder. O empresário da área nacional, a classe média nacional e os pobres, esse aí nem precisa dizer que se eles ainda não estavam ganhando o que mereciam ganhar, vão perder. Quer dizer, então eu acho que há a possibilidade de se reconstruir uma narrativa, apesar dos meios de comunicações tradicionais, que possa impedir isso, que a gente retome o caminho do Brasil, de um país soberano, de um país que se relaciona livremente com os outros países, que respeita as opções políticas de cada país, mas sobretudo um país que tem um compromisso com a sua gente, que o primeiro compromisso é com os brasileiros, com as brasileiras. Na sua opinião, a discriminação, a opressão e mesmo essa retirada de direitos partem de que sujeitos? Somente do Estado ou a própria população? De onde é que parte essa? Olha, isso é uma coisa desse setor, desse 1% da sociedade brasileira que quer que, como durante muito tempo, eles capturaram o Estado. O Estado brasileiro sempre esteve a favor desse 1%. São raros os momentos da história, foi 2 grandes períodos históricos, o período do presidente Getúlio Vargas e esse período Lula e Dilma, em que o Estado começou a ser descapturado, se não está a serviço. Não significa que totalmente foi rompido isso, mas quando a intenção era essa, de colocar o Estado brasileiro, os poderes públicos a serviço dos brasileiros, que houve essa interrupção. O Getúlio conseguiram o suicídio, a Dilma fizeram isso que fizeram com ela. Então a ideia de uma pátria soberana, a ideia da inclusão, fere o interesse desse 1%, que aí manipula o poder judiciário. Eles têm voz no judiciário, eles têm voz na mídia nacional e tem voz também no Estado. Eles querem esse 1% que domina o país, colocarem todos os poderes, os formais e os informais, a serviço dos seus interesses. E eles não têm coragem de dizer quais são os interesses dele, porque os interesses são para beneficiar tão poucas pessoas que ele não tem coragem de, francamente, no debate público, dizer, olha, que nós defendemos o seguinte: nós defendemos claramente que a universidade não deve ser para todas as pessoas, nós defendemos claramente que o ensino superior não deve ser para todos, só para poucos, e quem puder pagar. Essas ideias, obviamente, não vai ter eco na sociedade brasileira, porque quantos filhos da pobreza, da classe média, tiveram a oportunidade de que o pai não teve, de estar na universidade? Claro que essas pessoas tiveram mérito pessoal, é óbvio, porque passaram no Enem, estudaram, mas o mérito social é insuficiente se não tiver a oportunidade. E quem é que cria a oportunidade? É o poder público, ampliando o ensino superior, criando, por exemplo, esse programa fantástico, Ciência Sem Fronteiras. Eu sou da universidade pública também, vindo uma classe média abaixo, mas na minha época eu não conheço ninguém da minha turma, nem gente da elite que estudava no curso de Direito, que é um curso de elite, conseguiu estudar no exterior. E hoje aí nós vemos pelo Ciência Sem Fronteira milhares de pessoas que necessariamente a família não tinha condições estudando em país. Isso é bom para o país, porque as pessoas vão voltar para o país e vão ajudar o país a crescer na sua autossuficiência, criar ideias, inovações tecnológicas, descoberta de remédio para a saúde. A gente deixar de ser um país meramente importador e de viver na base da commodity, da soja, dos grandes produtos que movimentam a economia nacional. Que tipo de discriminação que o senhor acredita como sendo mais comuns nos dias de hoje? Olha, a discriminação, sobretudo, com aquilo que é um paradoxo, com os chamados direitos humanos da primeira dimensão ou geração. A discriminação contra a mulher, a discriminação racial, o preconceito, ele tem criado forma, isso mata as pessoas. Uma coisa que a gente discutiu hoje de manhã é o crescimento do suicídio entre a juventude. No Piauí, no Brasil, isso é muito comum. Primeiro começa com as automutilações, por isso que a gente vê o menino aí, menina, usando camisa de manga comprida no calor, tremendo, para esconder isso. E essas mutilações têm a ver, muitas vezes, essa ideia de suicidar-se, pela descoberta de que ele ama uma pessoa do mesmo sexo. E a família não aceita, e a religião não aceita, a sociedade não aceita. E são meninos e meninas, às vezes, de famílias aquioadas, do Piauí e do Brasil, que cometem atos extremos de pular de edifícios para cometer o suicídio, porque sabe de que se revelar a sua orientação sexual, o seu desejo de amar outra pessoa, será incompreendido, começando pela família e pela religião. E aí precisa, nesse momento que a religião também é usada como instrumento a favor dos 1%, usar a religião, como diz um teólogo ortodoxo russo, Nicolau Bardaev, ele dizia o seguinte, que há tempos que nós temos que lutar em nome de Deus, Deus maiúsculo, contra um Deus minúsculo. E esse tempo está chegado agora, porque eu nunca vi a fé das pessoas. O cristianismo, com a religião tão interessante, no sentido que propõe o desafio maior da alteridade, ou seja, ame o próximo como a si mesmo, você usar a religião para odiar as pessoas, estimular o ódio. Isso é uma coisa completamente contrária às raízes do conceito do cristianismo. Por exemplo, eu como sou cristão e também já
estudei a Bíblia, os exegetas que se debruçaram sobre o estudo da Bíblia, eles fizeram vários estudos para, na Bíblia, além da Bíblia, o que mais se associa a Deus. E o resultado é espantoso, porque não foi a palavra juiz, não foi a palavra jogador, não foi a palavra rei, não foi a palavra soberano, não foi nenhuma dessas palavras, majestade. A palavra que mais o nome de Deus aparece associada na Bíblia é amor. E como é que eu posso aceitar que em nome do Deus de amor eu possa discriminar uma pessoa que ama outra pessoa e que é amado por outra pessoa porque é a pessoa do mesmo sexo? Eu não posso fazer isso. Mas infelizmente está crescendo essa intolerância. Até religiões que no passado foram vítimas de intolerância, quando existia uma religião oficial no Brasil, está estimulando essa intolerância. Isso é um absurdo. Eu estava outro dia num debate sobre isso e uma pessoa dizia que era um oficial da polícia, sou de uma religião tal, e se eu ver uma manifestação da religião afro, eu vou perseguir. Eu disse, e se um coronel que é superior a você for da religião afro e ver a manifestação religiosa do seu templo religioso e querer lá quebrar a Bíblia, rasgar e fazer você comer a página da Bíblia, o que você vai achar? Então nós temos que criar essa possibilidade das diversas expressões religiosas, da tolerância, do reconhecimento do outro, e principalmente do outro quando é diferente, porque reconhecer o outro igual a mim é muito fácil. Eu sou branco, sou heterossexual, sou advogado, sou uma pessoa incluída na sociedade, então é fácil reconhecer as outras pessoas. O difícil é reconhecer a outra pessoa que não pensa como eu penso, que é de outra classe social, que ama diferente do que eu amo. Esse é o desafio nesse tempo cinzento. Isso se faz com debates, mas não é debate da rede social, porque a rede social é outro grande mito. Está hoje um debate falando sobre a falência da democracia do Facebook, porque no Facebook a gente só fala com quem pensa igual a gente, não fala com quem são diferentes. E essa velocidade dos tempos atual, que Baum chamou de líquidos, está criando uma coisa muito preocupante, e isso afeta diretamente, por exemplo, ao jornalismo brasileiro, que é a capacidade irreflexiva. As pessoas estão criando notícias, ninguém está checando a fonte. É necessário checar a fonte, mas as pessoas multiplicam, replicam notícias sem nenhum, desconhecendo essa regra básica do jornalismo de checar as fontes. Porque muitas vezes são jornalistas de cadeira, né? Não sai da tela do computador, simplesmente... Pois é, e esse jornalismo instantâneo que a gente chama desse jornalismo de site, eles precisam ser alimentados. Eu já fui vítima disso. Quando eu fui secretário, me colocaram uma declaração no site de notícias da minha terra, dizendo que eu estava pedindo para o FBI investigar crime contra morador de rua. Eu sou advogado, o que o FBI tem a ver com isso? E eu tive que demitir e compreendi o drama daquele jornalismo que estava ali, e um editor cobrando para que ele produza uma notícia de qualquer jeito, e ele produziu uma notícia que não tinha base, não tinha fato. Certo, doutor. E assim, como combater essa discriminação? É pela educação, é pela punição, é o direito? Como combater todas essas, vamos dizer, mazelas que estamos vivendo hoje? Pois é, eu acho que as coisas não são excludentes. É preciso aprimorar o mecanismo de punição, as pessoas que criminalizam, que cometem crimes, no caso, né, de preconceito, de injúria racial, que agride as mulheres homossexuais, mas, sobretudo, é preciso ter um acento na prevenção. O professor Paulo Freire, que nós devemos homenagear sempre, que é uma das vítimas dessa cruzada de intolerância, dizendo basta de Paulo Freire, uma ignorância tão grande que se a educação brasileira fosse uma educação padrão Paulo Freire, a gente não estaria na situação que nós estamos ainda na educação. Enfim, o professor Paulo Freire dizia que a educação não é a alavanca da transformação social. Eu concordo com ele, não é. Mas também escreveu, de que sem a educação nenhuma transformação social acontecerá, e mais, dizia também que sem a educação não acontecerá a transformação. Essa transformação também não será perene, ou seja, não terá sustentabilidade, não continuará no tempo. Então, é por isso que é importante o investimento na educação. A comunicação cumpre um papel importante. Mas não é qualquer educação. Não pode ser uma educação bancária, como ele criticou. Tem que ser uma educação dialógica. Uma educação que permita ao outro, a outra pessoa, apresentar os seus argumentos. E, decididamente, não será no espaço fechado da rede social que esse processo educativo acontecerá. No espaço fechado que eu só escuto e só ouço os que são iguais a mim. Então, o espaço da universidade é o lugar para isso. O espaço da educação popular na periferia das cidades é o espaço para isso. A retomada do chamado jornalismo popular, que teve um bom, que agora retoma de outras formas, para que crie outras narrativas que permitam uma fissura nisso que tem se chamado do espiral do silêncio, que tem se construído em torno de uma voz única na sociedade brasileira que parece expressar todos os interesses da sociedade brasileira. A sociedade brasileira não se expressa só, por exemplo, na figura do Bolsonaro. A sociedade brasileira se expressa na figura da Maria da Penha. A sociedade brasileira se expressa na figura do Leonardo Boff, nos movimentos sociais como o Movimento Sem Terra. Então a sociedade brasileira não pode ter uma cara única, que seja
cara do Bolsonaro. E essa cara única não é a cara majoritária. O Sintonia, doutor, agradece a sua presença mais uma vez aqui no Piauí. Muito obrigada pela sua participação. Eu que agradeço. Um grande abraço a todos e a todas. Sintonia Jurídica. Esta foi então a entrevista realizada pela Urziana de Moraes. Eu agradeço mais uma vez a presença também aqui nos nossos estúdios do advogado Pedro Luiz Montenegro. Agora é hora do quadro Questão Legal. Questão Legal. Esse quadro foi feito para você tirar suas dúvidas sobre o mundo do direito. Nós recebemos perguntas sobre problemas jurídicos da vida cotidiana e buscamos os melhores especialistas para responder aqui no quadro Questão Legal. A pergunta de hoje é: qual a diferença entre casamento e união estável? E quem responde é a advogada Ana Lima. Casamento é a união reconhecida e regulamentada pelo Estado, decorrente da celebração, que tem por objetivo a constituição de uma família e é baseado no vínculo de afeto. A idade mínima para o casamento é de 16 anos. O regime de bens, quando não escolhido, é o parcial. A união estável é protegida pela Constituição Federal como família. A união estável não gera um estado civil. A pessoa continua sendo solteira, mas os companheiros têm uma relação regida pelo direito de família. Não deve haver impedimento para os companheiros, que podem casar a qualquer momento. Os requisitos para o reconhecimento de uma união estável é união pública, contínua e duradoura. O que diferencia o casamento da união estável é o objetivo. No casamento é constituir uma família. Na união estável é o reconhecimento dessa família, pois a família já existe. O regime adotado na união estável é o parcial de bens. Se você também quer tirar dúvidas sobre o mundo do direito, envie um e-mail para contato@sintoniajuridica.com.br. Nós vamos ter o maior prazer de responder aqui no nosso quadro Questão Legal. Sintonia Jurídica. Agora você ouve a coluna da advogada eleitoralista Geórgia Nunes. Coluna Direito Eleitoral e Político, com Geórgia Nunes. Boa noite, queridos e queridas ouvintes da Rádio Universitária. Estamos aqui mais uma vez com a coluna Direito Eleitoral e Política. É um grande prazer estar conversando com vocês novamente. Vamos falar de democracia? Vamos falar de representação política? A nossa Constituição Federal de 1988 diz que todo poder emana do povo, que o exerce por meio de seus representantes eleitos. Mas está havendo democracia quando se constata uma grave subrepresentação de mulheres na política? Nós podemos dizer que de fato a Constituição está sendo observada quando se tem quase 53% do eleitorado de mulheres e em média apenas 10% de representantes eleitas. O que há de errado? Nós não já temos leis de cotas de candidaturas? Por que essas cotas não funcionam? Essa lei é ineficaz? Qual o problema desta subrepresentação? Ainda mais quando se verifica que quase 44% em média dos filiados aos partidos políticos são mulheres. Por que essas mulheres não estão nos espaços de poder, em especial na política? Essas perguntas e diversas outras vêm sendo objeto de amplo debate tanto no judiciário quanto no poder legislativo. Está novamente em pauta da reforma política o estabelecimento de cotas, de espaços fixos, ou seja, de vagas, de cadeiras reservadas para mulheres. Você é a favor? Você é contra? Por que é necessário isso? A gente começa dizendo que o Brasil está na pior colocação da América Latina em termos de representação feminina na política. Está atrás de outros países sequer considerados democráticos, como o Afeganistão. Por que países como México, Argentina estão em situação bem melhor do que a do Brasil? Porque há bastante tempo existe a lei de cotas, muito antes até de surgir no Brasil. E porque o sistema eleitoral deles garante lista fechada, com reserva de espaços entre mulheres, alternadamente entre homens e mulheres. No nosso sistema de lista aberta, ou seja, aquele em que são os eleitores que, com os seus votos, determinam que vagas, que cadeiras serão ocupadas pelos partidos, nós não conseguimos implementar essas vagas. Mas existem outros mecanismos que nós podemos utilizar.
E é isso que nós estamos discutindo. Inclusive, eu estive participando de reunião com esse fim no Tribunal Superior Eleitoral, que discutiu a eficácia das regras aplicadas nas eleições municipais de 2016, nesse pleito que se encerrou agora em outubro. E o que nós vimos? Nós vimos que essa eleição foi marcada por candidaturas laranjas de mulheres. Por isso que as cotas também não se efetivam, as cotas chamadas de candidaturas, porque os partidos, ao invés de darem espaço às mulheres, de colocarem essas mulheres com vias de competitividade nas campanhas, eles colocam apenas para preenchimento de cotas. E a Justiça Eleitoral já entendeu que isso configura fraude à lei e também que irá punir os partidos e coligações que se utilizaram desse tipo de fraude. Só para se ter uma ideia, a partir de 2012, quando começou efetivamente a ser cobrado pela Justiça Eleitoral o cumprimento das cotas, inclusive com o indeferimento dos registros de candidatura dos partidos e coligações que não as cumprissem, o número de candidaturas laranjas femininas dobrou. Em 2008, nós tínhamos candidatos com 0 votos no número de 5.210. Desses 5.000, 2.327 eram mulheres, 2.883 eram homens. Então, praticamente 50%. Em 2012, o número de candidaturas zeradas com 0 voto subiu para 24.840. Desses 24.000, 21.432 eram mulheres, ou seja, 86,28% dos candidatos com 0 votos em 2012 eram mulheres, contra apenas 3.408 homens. Em 2016, esse percentual se manteve, com 18.577 candidaturas zeradas, sendo 15.957 de mulheres. É por isso que nós somos completamente a favor das medidas que a Justiça Eleitoral, que o Ministério Público Eleitoral e que diversas advogadas estão adotando, no sentido de pedir o indeferimento, na verdade, agora a cassação dos mandatos de todos os candidatos que foram eleitos se aproveitando dessas candidaturas femininas laranjas. Essa é a grande novidade para estas eleições e um assunto que nós vamos nos deparar com bastante frequência. E nós vamos discutir aqui em outras oportunidades. Então esperem para ver. Nós vamos ver uma grande discussão a respeito dessas candidaturas laranjas em relação ao pleito de 2016. E a Justiça Eleitoral não vai brincar com isso. Eu espero que os partidos políticos aprendam que só se faz democracia com participação feminina na política. Um grande abraço, boa noite a todos. É um grande prazer estar aqui mais uma vez. Até a próxima. Sintonia Jurídica. Você ouviu a coluna da advogada eleitoralista Georgia Nunes. Fique agora com a Agenda Sintonia mais uma vez. Com você, Urziana de Moraes. Agenda Sintonia. Olá, boa noite. A nossa agenda começa falando que de hoje até o dia 7 deste mês, no auditório da ESA Piauí, acontece o primeiro encontro interdisciplinar de direito, o JUS Piauí. O encontro é promovido pela Universidade Estadual do Piauí em parceria com a Escola Superior de Advocacia. As vagas são limitadas e certificado de 20 horas aula. Investimento R$ 30. As inscrições podem ser feitas no Centro Acadêmico de Direito, no campus Torquato Neto. Outras informações pelo telefone 981687611. E no dia 9 de dezembro, a partir das 18 horas, acontece o primeiro simpósio de liberdade religiosa, promovido pela Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Piauí, no auditório da Escola Superior de Advocacia, ESA Piauí. O evento pretende reunir os profissionais das carreiras jurídicas, bem como os acadêmicos de direito, para discutir o Estado laico e a liberdade de credo na esfera pública. Os interessados podem fazer a inscrição pelo site www.obpi.org.br/inscrição e ainda mediante a doação de 1 kg de alimento não perecível ou leite em pó. Certificado de 4 horas aula. Mais informações 86 2107 5823. E no dia 13 de dezembro acontece a audiência pública, Casa de Custódia, Reclames e Soluções, de 9 da manhã ao meio-dia no auditório da OAB Piauí. Mais informações pelo telefone 99993-8594. Segue o Sintonia. Sintonia Jurídica. E essa foi a nossa Agenda Sintonia. Você ouve agora Dica Sinjur, com Felipe Gold. Dica Sinjur.
A dica de hoje é o filme 72 Horas, de 2010. Nessa produção americana, a esposa de um professor universitário é acusada de ter cometido um crime. Com ela jurando sua inocência, o professor se preocupa em livrá-la da prisão. Passados 3 anos de recursos judiciais sem ter sucesso, ele resolve tirá-la do presídio de alta segurança a qualquer custo. Com isso, ele elabora um plano de resgate e tem apenas 72 horas para executá-lo. Você confere se a esposa é realmente inocente ou culpada e se o professor consegue fugir com ela. O filme 72 Horas é a nossa dica Sinjur, o direito em conexão com todos os meios de comunicação. Sintonia Jurídica. Estamos chegando agora ao fim do nosso programa. Eu quero agradecer a sua companhia aqui na Rádio Universitária. Lembramos que o Sintonia Jurídica é toda terça-feira às 18h30, com reprise aos domingos, 19 horas. E o programa também está na TV OAB. Você pode rever nossos quadros no site sintoniajuridica.com.br. Um abraço e até o próximo programa Sintonia Jurídica aqui na Rádio Universitária 96,7. A apresentação foi de Samuel Nascimento, produção de Urziana de Moraes, edição de Felipe Gold, divulgação de Jorge Parente, trabalhos técnicos de Adriano Lima, direção de programação de Ricardo Souza, supervisão de Helenita Carla e direção geral do professor Dr. Paulo Fernando de Carvalho Lopes. Você está em sintonia com a FM Universitária 96,7. Entre em contato conosco. facebook.com/Rádio FM Universitária 96,7 ou 32 37 16 19. Rádio FM Universitária, uma emissora da Universidade Federal do Piauí.